Agora, falando no ex-presidente Jair Bolsonaro e acrescentando também o presidente Lula nessa história, eles dois devem participar das campanhas municipais nos próximos dias, porque a gente está falando de 10 dias para o segundo turno já. Álvaro Noceira, como é que deve ser essa inserção na campanha? Ou nas campanhas, né? Bem-vindo. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. O uso dos padrinhos políticos promete ser intenso nessa reta final de segundo turno na tentativa de angariar mais votos. Muito se falou da falta de presença física do presidente Lula com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, durante o primeiro turno. Boulos confirmou nesta manhã, em entrevista, que vai fazer 2 caminhadas com o presidente no próximo sábado, uma na zona sul da cidade de São Paulo, no Grajaú, e outra na zona leste, em São Mateus. Já Ricardo Nunes foi muito contestado pelo distanciamento que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive deu algumas declarações polêmicas, quando disse também que apoiaria Pablo Marçal no eventual segundo turno. Nós tivemos também o episódio em que o pastor Silas Malafaia criticou as ações do ex-presidente e acabou dividindo também a direita. Porém, na próxima terça-feira, Ricardo Nunes, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro vão participar de um almoço aqui na capital paulista com mais de 300 empresários. Volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Álvaro. Bom trabalho para você. Gânia, a essa altura, faz alguma diferença ter esses padrinhos assim nessa campanha, nessa reta final? Eu vejo que não, Evandro. Vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo, né? Todos os votos, provavelmente, da esquerda já migraram para Guilherme Boulos, né? Então, não vejo que o presidente Lula vai descer a campo, vai fazer ali uma caminhada e vai conseguir ter mais votos para Guilherme Boulos. Até porque o grande problema de Guilherme Boulos é diminuir a sua rejeição. E o grande ativo de Ricardo Nunes é justamente a baixa rejeição. Da mesma forma, o Ricardo Nunes não precisa agora do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o eleitor de centro, o eleitor de direita, ele já vota no Ricardo Nunes porque ele tem uma rejeição a Guilherme Boulos. Não vai fazer a menor diferença. Bolsonaro deveria ter ido a campo no primeiro turno. Aí sim poderia fazer diferença, mas agora é desnecessário. Então eu vejo que simplesmente talvez ambos vão utilizar isso como palanque, né? Mas que vão fazer a diferença para a candidatura, seja de Boulos ou de Ricardo Nunes, eu não vejo desse modo. Você acha que dá, hein, Piperno? Porque teria que haver praticamente um milagre dos padrinhos, né? Os padrinhos mágicos atuando aí sobre Boulos, principalmente. Acho que a campanha do Boulos deveria se preocupar em usar melhor algumas figuras que estão lá no seu entorno, como, por exemplo, a ex-prefeita Marta Suplicy. Não adianta imaginar que o presidente Lula transferindo seu gabinete aqui para São Paulo, indo todo dia para a rua, vai mudar o resultado. Porque o Lula tem voto aqui em São Paulo para ele. Sabe, como já citei aqui várias vezes o caso da Bahia, o Lula e o PT ganham de goleada todas as eleições para presidente e para governador da Bahia, e não ganha nenhuma em Salvador. Então, esse mesmo eleitor de Salvador, ele vota à direita do prefeito e à esquerda lá para o presidente. Então, esse eleitor, ele é um eleitor de direita ou de esquerda? Essa é uma questão existencial hamletiana que ninguém responde. A mesma coisa vale aqui em São Paulo. Praticamente uma figura que não transfere votos, né? Assim, eu acho... A figura Lula tem a sua adesão, mas não é uma adesão que a partir do discurso se transfira para outro candidato, por exemplo. O Evandro, eu tenho uma teoria sobre essa história de transferência de voto. Eu acho que você transfere para um cargo mais perto. Então, eu acho que o presidente, ele ajuda mais um candidato a governador do que um candidato a prefeito. Sim. Ou o candidato a prefeito, ele tem mais a ver com questões locais. O que você acha, hein, Segré? Eu acho que eles não agregam votos, mas não podem se abster de participar. Eles têm que participar. No caso específico do presidente Lula, vai ter um desafio a mais. Devemos lembrar, quase 45 mil, 48 mil pessoas apertaram 13 em lugar de apertar 50. E isso é uma quantidade de votos que não pode ser desprezível
para um candidato que está lutando por um pontinho a mais, um pontinho a menos na candidatura dele. Então, eles têm que participar, sim, tanto o presidente Lula quanto o ex-presidente Bolsonaro, até porque para uma questão de aquele eleitor que diz, peraí, se o Lula não está apoiando, então eu nem vou para votar, não vou participar da eleição. E aí aumenta a chance do Nunes ampliar a vantagem. É mais o compromisso do presidente Lula que do Bolsonaro, mas dá a sensação de que aí o objetivo deveria ser clarificar, sobretudo, e aí quero ver, né, se o presidente Lula vai entrar nessa fria, dizer, não vote 13, vote 50. Ele é meu candidato, mas é 50, não é 13. Vai ter que reforçar o número, hein, Zé Maria? Eu acho que o presidente da República ajuda, sim, principalmente em capitais, ajuda. Não é definitivo, decisivo, mas ajuda, sim. E a força do presidente Lula elegeu muitos prefeitos no Nordeste, elegeu governadores, né, junto com ele, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está rodando o país. Não está aparecendo, ele me manda por onde vai todos os dias e como é a concentração em torno dele. A ex-primeira-dama Michele também está rodando o país junto com a senadora Damares, né? Elas estão mobilizando aí as eleitoras. Então, há todo um movimento e há, sim, um trabalho. Tudo isso soma. Porque numa eleição assim, alguns votos podem representar uma vitória. Então, não é definitivo, não é só por isso, mas por isso também. Então, essa é uma disputa nacional. O que me explicaram aqui, que a gente não pode negar, é que pela primeira vez, grandes líderes populares, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula, estão disputando. É uma coisa rara na história do país. Houve líderes, presidentes populares, populistas, como dizem na história, mas nunca os dois ao mesmo tempo na mesma eleição. Então, é por isso que a polarização deve continuar.